Hoje, no quadro Foco na Superação, vamos conversar com o jornalista e escritor Antônio Silva, de Nova Hartz. Antônio, muito obrigado por aceitar o nosso convite e para conversar conosco. Olá, eu agradeço o convite também, Marcos. Obrigado pelo contato. Acho que vai ser um momento muito interessante a gente poder trocar e sobre um assunto que não tem muita visibilidade, né, que é o tema da pessoa com deficiência. Então, fiquei muito feliz com o convite, muito feliz com o teu trabalho também. Eu acho que a gente precisa criar espaços como o teu, justamente para que a gente consiga discutir o tema da inclusão e da pessoa com deficiência de forma ampla, né, e com conteúdo de qualidade também. Certo, obrigado, Antônio. Antônio, você é cadeirante, né? Isso, qual é a causa? Você é uma doença congênita? Foi durante algum período de vida? Não, na verdade eu tenho deficiência física, mas eu ando, né? Eu tenho hoje um quadro de mobilidade reduzida, Ah, porque eu sim. sofri uma ameaça de paralisia cerebral quando eu nasci, Uhum. então isso acabou que me deixou com uma sequela no lado direito do corpo, Ah, mas você né? consegue Especificamente caminhar na perna. normalmente? Sim, eu ando tranquilamente, né? Apesar de ter uma redução de movimentos, eu consigo me locomover tranquilamente em quase Certo. todos os lugares, Uhum. né? O entrave hoje mesmo é a questão de acessibilidade arquitetônica, Sim, sim. mas eu consigo me locomover tranquilamente hoje nas cidades por aí, né? Porque eu trabalho em duas cidades diferentes, eu moro em outra cidade, então o meu trânsito diário ele é bem consistente pela região. Certo. Antônio, para a gente iniciar nossa conversa, então, eu queria que tu contasse um pouco da tua experiência na tua infância, vida escolar, profissional, o que que a deficiência te impactou, ou te prejudicou, ou como é que é essa tua experiência de vida em relação à deficiência física? Então, Marcos, o principal impacto mesmo foi a questão de acessibilidade arquitetônica. Eu entro na escola ali em 98 e não se pensava em acessibilidade, não se pensava em ter pessoas com deficiência em sala de aula, por exemplo. Sim. Então, durante muito tempo, eu fui a primeira pessoa a ocupar um espaço numa sala de aula, a Uhum. ocupar um espaço na escola. Então, o principal entrave era mesmo a acessibilidade, né? Porque, como eu não tenho nenhuma deficiência visual ou auditiva, né, que poderia Uhum. impactar de forma mais significativa a minha permanência em sala, foi tranquilo, até porque eu já cheguei na escola alfabetizado, então eu já sabia ler, já sabia escrever quando eu cheguei na Sim. escola, Aham. e isso acabou que me destacando de uma certa forma em relação aos outros alunos, porque eles não olhavam para a minha condição, eles olhavam para a minha capacidade em Uhum. relação a eles, porque eu chego ali já com um conhecimento um pouco Certo. maior que eles, porque eu fui alfabetizado em casa pela minha mãe, então eu vou para a escola mesmo nos primeiros anos ali por questão de protocolo, porque nada daquilo era novidade para mim em termos de Já conhecimento. tinha recebido em casa. Então, ali na vida profissional, como é que foi para ti, assim, a adaptação em algum local de trabalho, alguma dificuldade, enfim? De novo, o principal entrave foi a acessibilidade arquitetônica, porque muitos locais não tinham sequer um corrimão na escada, que além de não de ser uma questão de acessibilidade, é uma questão de segurança, né? Se a gente for falar de segurança no trabalho, a gente vai falar justamente disso, né? Sim. Então, e eu tive uma experiência em que eu não podia, eu praticamente não trabalhava, porque as pessoas não deixavam eu fazer o meu trabalho. Tanto que isso durou apenas 3 meses, porque eu não quis ficar num lugar onde eu não poderia fazer as coisas que eu estava ali para fazer, porque as pessoas Uhum. não acreditavam que eu era capaz de fazer Ah, tais sim. atividades, mesmo sendo contratado para elas. Uhum. E aí eu acabei saindo e não permaneci ali porque não era interessante para mim e porque eu sabia que eu tinha mais capacidades e eu podia fazer outras coisas em outros lugares, né? Certo. E tu se formou em jornalismo, isso, Antônio? Sim, me formei em jornalismo em 2017, né? Eu terminei o curso e foi ali no curso de jornalismo que eu iniciei meus estudos sobre pessoas com deficiência na mídia, Uhum. né? Esse foi o tema do meu trabalho de conclusão de curso Sim. e ali eu iniciei, né, a produção de conteúdo nas redes sociais exclusivamente para a pesquisa do TCC. Como é que Por que que funciona eu fiz o hoje TCC? como é que funciona hoje o seu trabalho? Tu tem um site, tu tem Se tu, um se blog, tu, se tu puder repetir a pergunta que deu um corte para mim. certo? Hoje tu produz conteúdo para as redes sociais, então, com esse foco da pessoa com deficiência. Como é que é esse trabalho? Que trabalho é? Qual que é? Onde que podemos encontrar? Então, eu produzo conteúdo principalmente no Instagram, que é @deficiência em foco, né, quem quiser procurar.
Também colaboro com alguns blogs, né? Entre eles o blog Casa Adaptada, que é um dos maiores blogs brasileiros na temática da pessoa com deficiência, e também escrevo algumas coisas, né? Eu tenho um blog, mas eu acabo não escrevendo muito nele por questão de tempo mesmo. Sim. E nas empresas que eu trabalhei com comunicação, eu sempre levei a minha coluna, que leva o Uhum. mesmo nome da página, onde eu colocava a temática da pessoa com deficiência nas pautas das empresas, né? Então, eu trabalhei em alguns jornais aqui no Vale do Paranhana e eu levei sempre a coluna como um conteúdo a mais nas redes das empresas, né? Certo. E como é que você vê o alcance do público em geral, assim, da pessoa sem deficiência em relação a esse tema, Antônio? Então, o objetivo da criação de conteúdo é justamente informar. Então, muitas coisas que eu produzo é comum para a pessoa com deficiências conhecer aqueles conceitos, aquelas ideias, Uhum. né? Eu também faço um trabalho de atualização de conceitos, por exemplo, terminologia, né, formas de se referir à pessoa com deficiência. Sim. E aí, para a pessoa sem deficiência, aquilo funciona como um conteúdo que ela não tem. E ela realmente não tem, por quê? Porque a gente não vê a discussão sobre deficiência na grande mídia, por exemplo. Você não vê um programa dedicado a falar Uhum. de pessoa com deficiência, você não vê um programa que convide pessoas com deficiência a participarem. E quando existe essa participação, ela é uma participação caricata. Por quê? Ou você é um exemplo de superação, que é uma ideia absolutamente ruim, ou você é um coitado que não consegue fazer nada sozinho, que também é absolutamente ruim. Sim. E de que Então, forma, ou a qual é o gente está formato do nesses. quadro que tu trabalha, então, Antônio? Desculpa, Como pode sair repetir de desses novo, por favor? extremos do coitado e do super-herói? Na verdade, eu desconstruo essas duas ideias, porque eu não sou um super-herói por ter, por exemplo, um diploma de ensino superior, assim como o cara que trabalha de reciclador, por exemplo, não é Sim. um coitado por ter escolhido aquela profissão ou por ter ela como única opção. O que a Uhum. gente precisa entender nesse processo que é o seguinte: quais as oportunidades que esses dois extremos tiveram? Quais Sim. oportunidades que eu tive, como que eu aproveitei essas oportunidades e como que essa outra pessoa teve essas oportunidades e aproveitou. É isso que define aonde a gente chega e também as nossas escolhas, Certo. né? Você também Porque trabalha com. ah, Sim, isso pode não concluir. pode seguir, por favor. Certo. Você também fez pesquisas científicas nessa área. Que tipo de pesquisas relacionadas à pessoa com deficiência, Antônio? Na verdade, eu ainda faço. Eu estou para publicar um artigo novo agora nos próximos 15 dias, né? Uhum. Eu discuto bastante a representação da pessoa na mídia, da pessoa com deficiência. A forma com que a mídia nos representa e como que isso contribui ou não para a inclusão. Por exemplo, esses dois extremos, né, do coitado e do super-herói, está muito presente no jornalismo, por exemplo. Uhum. E as duas maneiras elas nos excluem. Primeiro, porque a gente não é um exemplo de superação por fazer coisas que todas as outras pessoas fazem. E a gente também não é um Sim. coitado por não conseguir fazer alguma coisa que outras pessoas fazem também, né? Certo. Essa ideia de extremos, tanto para cima quanto para baixo, ela não amplia a discussão sobre a gente. Ela Uhum. coloca o olhar das pessoas sobre a nossa condição e não sobre a nossa potencialidade, né? Certo. Antônio, nós vimos agora durante o mês de agosto duas ocasiões, né, que trazem à tona o tema da pessoa com deficiência, que é a Semana da Pessoa com Deficiência, né, no mês de agosto, que normalmente ganha espaço na mídia, e também as Paralimpíadas, né, que também traz esse foco. Tu acha que fora desses momentos, as situações que a mídia e a grande mídia se volta para esse assunto, há espaço na grande mídia para esse tema, levando em conta que existe uma porcentagem bem significante de pessoas com deficiência, segundo as estatísticas? Então, existe sim espaço porque nós somos 45 milhões de pessoas. Isso é um 25% da população brasileira. Público para consumir tem. O que Uhum. falta é pessoas qualificadas para trazer a pauta da pessoa com deficiência, inclusive no viés emancipatório. Porque hoje, se você fizer uma matéria, por exemplo, dizendo que o fulano é um exemplo de superação porque ele sai de casa todo dia para trabalhar, muita gente vai dizer que é lindo, maravilhoso, mas na verdade a gente está escondendo toda a falta de acessibilidade, de oportunidades que as pessoas têm. Na verdade, não Sim. tem, né? Então, esse discurso, muitas vezes emotivo, ele impede que a gente discuta de fato o que a gente precisa de acessibilidade, de oportunidades e principalmente desconstrua aquela ideia que associa deficiência à incapacidade, o que não tem Uhum. absolutamente nada a ver, né?
Esse E discurso é muito aí, presente. sobre a Paralimpíada. Exato, sobre as Paralimpíadas, esse discurso é muito presente, né? Da figura do herói. Exatamente. E aí é uma outra discussão pelo seguinte: a Paralimpíada ela dá muito resultado, né, em termos de medalha, mas ela não tem apelo midiático para ser transmitido como foi a Olimpíada, por exemplo. E Uhum, aí, que ponto a gente chega nessa análise? De vender essa ideia picada das pessoas com deficiência. Eles são vitoriosos apenas porque ganharam 72 medalhas, ou eles são vitoriosos porque eles trabalham, porque eles buscam seus objetivos e conseguem os resultados. E mais do que isso, será que é legal mostrar na televisão um cara que não tem um braço, que não tem uma perna, que usa uma cadeira de rodas para se locomover? Então, sim, tudo isso precisa ser pensado a ponto de que por que não mostra, se o resultado vem. Que é o sim. oposto da Olimpíada, por exemplo. Na Olimpíada nós ganhamos no total 21 medalhas. Na Paralimpíada nós ganhamos 22 ouros. Uhum, Ou seja, o total da Olimpíada foi uma das modalidades, dos pontos da Paralimpíada, né? sim. E isso vai muito da visão das pessoas têm sobre a gente. Será que é Certo. legal mostrar o cara que está na cadeira? Será que é legal mostrar o cara que não enxerga? Uhum. Né? Tu acha que é visto pelo viés negativo, assim, das pessoas, essa imagem ela pode chocar, ela não é positiva? Sem dúvida, porque, por exemplo, se tu pesquisar, tu também vai encontrar muitas matérias dizendo que fulano sofre por não enxergar. Uhum, Primeiro, a gente tem que entender qual é a dimensão de sofrimento que está ali. Segundo, ah, todo mundo que enxerga não sofre? Acho que não, né? sim. Então, fazer esses paralelos, levando em consideração a característica da pessoa, é ruim porque no senso comum as pessoas internalizam essa ideia de que você não enxergar, você não andar, você não falar, é ruim. E aí, Sim. por que que eu vou projetar essa ideia, entre aspas, ruim, para um público mesmo quando tem resultado? E Uhum, outro paralelo que se pode fazer na Paralimpíada é o seguinte: tem atletas que foram pentacampeões paralímpicos nessa edição. uhum, Só que se você fizer um paralelo com uma pessoa, por exemplo, que ganhou uma medalha na Olimpíada e ganhou 700 mil seguidores no Instagram, isso não aconteceu com os atletas paralímpicos. Inclusive, eu acompanhei um deles que eu conheço, que ele tinha 2.000 seguidores antes de ganhar a medalha, e hoje ele tem 3.000 e alguma coisa. Ou seja, não tem apelo social, não tem apoio da uhum. mesma dimensão que tem com um atleta olímpico, por exemplo. Sim. E de que forma isso poderia mudar, Antônio? Primeiro passo é informar. Eu acho que a gente precisa colocar na mídia informações de qualidade sobre pessoas com deficiência, sem estereótipos, Uhum, sem essa subvalorização do conceito de deficiência, porque as pessoas não sabem. E não é sim, uma culpa delas, tá? As pessoas não sabem porque não têm informação. sim, A gente não está na TV, a gente não está no rádio, a gente não tem espaços midiáticos de grande alcance para falar sobre temas de deficiência. E certo. quando se fala, é sempre aquela visão estereotipada do médico, do profissional de saúde, Uhum. da família da pessoa com deficiência, em vez de ser a própria pessoa falando, é um familiar que fala por ela. Então, é desconstruir essa ideia de incapacidade e colocar as pessoas como protagonistas dos processos. Certo. Antônio, falando em temas da pessoa com deficiência, existem duas palavras importantes, que é acessibilidade e inclusão. Não são necessariamente a mesma coisa, né? Tem viés diferentes. O que poderia nos explicar para nós sobre essas duas palavras, acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência? Então, Marcos, acessibilidade é um conceito que te dá três pilares básicos: acesso, permanência e segurança. Para mim, acessar Uhum. qualquer ambiente, eu preciso que eu consiga acessar primeiro, eu consiga permanecer nele e eu consiga estar seguro. Sim, Inclusão é o fato da gente ser respeitado como a gente é. Não adianta eu construir um espaço absolutamente acessível com tudo que precisa, se quando eu estiver lá dentro eu não tiver voz, eu não for respeitado, eu for tratado de forma diferente pelas outras pessoas. uhum. Então, apesar desses conceitos andarem juntos em alguns momentos, eu preciso entender que eu não posso apenas oferecer acessibilidade, eu não posso só te dar um ambiente seguro de acesso e permanência, mas eu também preciso te dar a oportunidade de você ser quem você é, de você se manifestar naquele ambiente. Sim, o ambiente E, pode ser e acessível e não ser inclusivo.
Exatamente. Assim como pode ser o oposto, ele pode ser inclusivo, as Uhum, pessoas podem te respeitar, te incluir, mas ele não ser acessível, por exemplo. certo. Então, existem os dois lados e o ideal seria que as coisas andassem juntas, né? E aí entra de novo o quesito informação. Sem informação, a gente não faz as coisas acontecerem de fato, né? Certo. Uma outra palavra que tem surgido agora também no meio, né, nesse tema da pessoa com deficiência, é a palavra capacitismo. O que significa essa palavra, Antônio? Capacitismo, Marcos, é o nome do preconceito dado em relação às pessoas com deficiência. Por exemplo, assim como existe o racismo para as pessoas negras, a homofobia para as pessoas LGBTQIA+, né, a xenofobia para pessoas estrangeiras, existe o capacitismo, que é em relação às pessoas com deficiência. E é importante a gente fazer um adendo aqui, que recentemente o Senado Federal fez uma série de publicações sobre capacitismo, Uhum, aonde ele fala que o capacitismo é uma política do corpo ideal, ou seja, que a gente é excluído por não ter um corpo padrão com que a sociedade aceita. sim. Está correto, só que não é só isso. Por exemplo, se eu não ofereço acessibilidade, é capacitismo. Se eu duvido da capacidade de uma pessoa com deficiência em razão da sua deficiência, é capacitismo. Se eu não dou as mesmas oportunidades para uma pessoa com deficiência do que eu dou para uma pessoa sem deficiência, é capacitismo. Usar as terminologias de referência à pessoa com deficiência de forma errada também é capacitismo, né? Todo e qualquer ato de discriminação ou de redução da pessoa com deficiência enquanto as demais é capacitismo. E eu faço um trabalho de popularização desse termo, né? Sim. Eu descobri esse termo por acaso ali em 2018 e ali eu peguei para mim essa ideia de popularizar esse termo, trazer conceitos cotidianos para que as pessoas entendam e consigam identificar quando estão sendo vítimas de capacitismo e consigam reagir a isso. Uhum, Só que essa reação, ela não pode ser uma reação agressiva, tá? Ela precisa ser uma reação educativa. Porque se sim. você fizer um ato de capacitismo comigo, eu não posso te xingar, eu não posso te humilhar, porque muitas vezes você não sabe que isso é capacitismo, você sequer sabe que isso é o que é capacitismo. Sim. Então, ah, Na o nosso verdade, trabalho enquanto pessoas com deficiência, pode falar, pode concluir, Antônio. o nosso trabalho em relação ao capacitismo, sendo pessoas com deficiência, é informar. É Uhum. informar e propor uma reeducação para as pessoas. Existe hoje talvez uma, assim, no meio da, das pessoas que produzem material para pessoa com deficiência, uma certa questão assim de divisão entre capacitistas e não capacitistas, justamente essa briga assim que tu se referiu há pouco, assim no sentido de a pessoa falar uma coisa, não, tu é capacitista, não, tu não é capacitista. Então, é uma discussão complicada porque tudo parece que se transforma num binarismo. Ou tu é ou tu não é. Ou tu Sim. é gremista, ou tu é colorado, ou tu é Lula, ou tu é Bolsonaro, ou tu é o João, ou tu é Pedro. Não é, o mundo é muito maior que isso. Não Uhum. é A ou B a vida toda. E o nosso papel, eu sempre defendi isso. Como é que eu vou te cobrar uma postura diferente de um conteúdo que você não sabe? Como é Sim. que eu vou te cobrar a resposta de um cálculo matemático se eu não te ensinei matemática? Eu não posso te cobrar que não seja capacitismo se eu não te ensinar o que que é. Uhum. Ou seja, a A pessoa não sabe cobrança, às ela vezes deve vir. como não sabe como reagir a uma pessoa com deficiência e ela pode ser rotulada como capacitista ou como preconceituosa, mas na verdade ela não sabe como reagir, ela não tem essa informação, não tem esse conhecimento. Exatamente. O nosso papel qual é? Educar, mostrar, ensinar. Depois que esse processo acontece, se a pessoa persiste nesse tipo de abordagem, aí sim tu pode fazer uma chamada mais específica. Olha, teve o conhecimento, teve o exercício, teve a reflexão, mas continua tendo esse tipo de ato. Por quê? Investigar, ajudar, propor uma solução, não simplesmente ofender, xingar, como a gente vê muito nas redes sociais, né? Tem gente que ganha dinheiro, inclusive, xingando os outros por conta desse tipo de situação. E Sim, não é esse o caminho. A certo. gente não Antônio, vai construir uma sociedade melhor com agressividade, com humilhação e com, né, diversas formas, inclusive de preconceito. sim. Antônio, falando em informação, agora para o público mesmo da pessoa com deficiência, muitas pessoas com deficiência e suas famílias são pessoas de baixa renda, de pouco acesso à informação. É importante também levar informação para o público da pessoa com deficiência em si. Sem dúvida, Marcos. A gente tem uma realidade, por exemplo, no Brasil hoje, de apenas
1,02% das pessoas com deficiência empregadas. Uhum. Aí desses 45 milhões, só 1,02 está no mercado de trabalho, ou seja, a maioria ou vive do suporte familiar ou vive do benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo, né, para pessoas que vivem em extrema vulnerabilidade social, que aí é um quarto de salário mínimo o critério de acesso, né, que está para Sim, mudar sim. agora, que eu acho que vai melhorar bastante, né, mas mesmo assim, é muito pouco, né, quem é que vive hoje com R$ 250 por mês? Ninguém. Então, ah, pedir, falar em informação, falar em instrução é mais difícil ainda, porque tu vai ter que escolher entre comer muitas vezes e fazer um curso ou fazer alguma coisa, né, que possa melhorar a tua condição. E aí o meu trabalho ele entra muito nisso. Todo o conteúdo que eu produzo ele é gratuito. Claro, existem coisas que vão entrar agora que serão pagas, mas aí Uhum. não existe uma obrigatoriedade que tu tem que pagar Sim. para consumir. A maior parte do conteúdo eu já disponibilizei gratuitamente, é só as pessoas procurarem, né, buscarem esses conteúdos lá no Instagram ou no Facebook também, que eles estão lá. E tudo é uma portinha de entrada do processo. Eu não tenho como te dar, por exemplo, a resposta concreta para todas as coisas, mas eu posso te mostrar o caminho para que você consiga, de fato, acessar esses direitos. Por exemplo, é fundamental que a gente incentive que todas as cidades tenham o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Uhum. porque o conselho é a primeira portinha desse processo para a gente conseguir nossos direitos. Sim. Além de ter o conselho, por exemplo, a gente precisa que esse conselho tenha representatividade. Eu não posso fazer um conselho da pessoa com deficiência onde a maioria dos membros não tem deficiência, Sim. porque você pode sim estudar, você pode ter conhecimento sobre a nossa causa, mas se você não vive ela, é um mundo totalmente diferente. Assim Uhum. como eu, enquanto pessoa branca, não posso estar dentro do movimento negro dizendo o que os negros precisam ou não fazer. Eu posso apoiar, posso ajudar, posso, mas quem tem que dizer o que serve e não serve é a população que vive nessa situação. Sim, sim. Mas talvez seja até difícil, né, ter essa participação da pessoa com deficiência nesses movimentos, no conselho da pessoa com deficiência, em função até da própria acessibilidade, dificuldade de participar, de estar presente, enfim, da pessoa, das suas famílias. Exatamente, tem que mensurar todas essas possibilidades, mas também é preciso pensar o seguinte: ah, se eu não sair na rua, é claro, hoje leve isso como uma figura de linguagem, porque hoje a gente vive no meio de uma pandemia, quem não precisa sair, puder ficar em casa que fique, né? Mesmo vacinado, a gente está aí ainda sob risco do vírus, mas se eu não for para a rua, se eu não me mostrar, se eu não disser eu existo, as Sim. pessoas nunca vão saber. É essencial que a pessoa com deficiência vá para a escola, vá para o parque, vá para a rua, vá na Câmara de Vereadores. A Câmara não é acessível? Cobra dos vereadores acessibilidade, Sim. né? Busca alguém que possa te ajudar, busca montar um projeto, escreve um e-mail, escreve um texto no Facebook, seja onde for, mas te manifesta, porque só assim as pessoas vão ver que tu existe. Porque, infelizmente, não tem como. Até por um lado bom, ninguém vai bater na tua porta perguntar o que que tu precisa, Sim. né? Então é preciso também que as pessoas tenham essa proatividade da sua maneira para fazer a coisa acontecer. Certo. Antônio, eu agradeço muito as suas informações, essa nossa conversa foi muito proveitosa. Creio que podemos voltar a conversar outras vezes. Muito obrigado pela participação, Antônio. Marcos, eu que agradeço o convite, agradeço o espaço, agradeço a oportunidade, te parabenizo mais uma vez pelo programa. Eu acho que a gente precisa, sim, de espaços de qualidade para discutir a pauta da pessoa com deficiência, para discutir esses temas, né, tão relevantes na sociedade, porque nós precisamos estar nessas discussões, nós precisamos fazer parte delas, e acho que o teu programa, de um espaço que tu está disponibilizando, é fundamental para que a gente consiga, de fato, fazer isso. E antes da gente, né, fechar aqui, eu gostaria de deixar um convite para os teus telespectadores que, se quiserem conhecer, eu estou com um projeto novo agora, que é meu livro, é um livro de crônicas, Sim. Sentado Tu é Normal, que é uma provocação que eu faço Uhum. em relação às deficiências não aparentes, né? Então, quem quiser conhecer pode acessar o Facebook, pode acessar o Instagram, tem os links lá para aquisição do livro, um precinho bem baratinho, tá? É um preço simbólico, né? Porque o objetivo é mesmo divulgar conhecimento, divulgar Sim. conteúdo de qualidade. Então, quem quiser acessar, quem quiser conferir, é só ir lá nas redes sociais da Deficiência em Foco e conferir o material e me chamar no WhatsApp, no Messenger, onde puder, e quiser trocar uma ideia também. Certo, então. Muito obrigado, Antônio. Fique comigo. Aqui é Foco na Eficiência.